Salmo 119, do verso 77 ao versículo 80, diz assim o texto: Baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Oremos mais uma vez. Senhor amado, Deus bendito, é bom estar com os nossos irmãos reunidos no dia do Senhor, a fim de exaltar, ó Deus, a tua majestade. Louvamos o teu nome pelo privilégio de sairmos dos nossos lares atendendo a convocação do Senhor e poder, ó Deus, na manhã deste dia ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Que mais uma vez o Senhor se agrade em ministrar ao nosso coração, que o Senhor nos edifique, nos console, nos exorte, que o Senhor forme em nós o caráter de Cristo para a tua própria glória e louvor. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nosso texto de hoje são os 4 últimos versículos começados com a letra Iode, a 10ª letra do alfabeto hebraico. Portanto, essa é a 10ª sessão já desse Salmo 119. E mais uma vez você percebe que o salmista está mencionando as suas dificuldades, as dificuldades pelas quais ele passava no seu dia a dia. Como você já notou, ele fez isso algumas vezes no decorrer deste Salmo 119. E eu creio que a quantidade grande de menções às dificuldades nos lembra que a vida debaixo do sol não é fácil. A vida depois da queda se tornou bastante difícil. Nós vivemos num mundo inóspito. Sobretudo aqueles que estão em Cristo, estes encontrarão problemas ainda maiores neste mundo que se coloca contra o Senhor. Mas esse salmista, junto com as menções que ele tem feito às adversidades, e no caso de hoje, se você olhar, está aí no verso 78, quando ele diz assim: Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente. Então, essa é a dificuldade que ele menciona hoje. Apesar de vir mencionando estes momentos de dificuldade, ele vem também mostrando que não está sozinho na sua caminhada, de que neste mundo, apesar das tribulações, ele conta com um Deus bendito a quem ele pode recorrer. E este salmo é exatamente isso. É uma oração recorrendo a esse Deus. E a pergunta desta manhã é: como é que você tem lidado com as suas dificuldades? Você tem buscado o ensino da palavra de Deus? Você tem se lembrado que você não está sozinho nessa caminhada e de que irmãos do passado já passaram por dificuldades semelhantes às suas ou até maiores que as suas? Você tem lembrado daquilo que Paulo diz, de que todas as coisas que foram escritas, de que tudo que foi escrito para o seu ensino, para que pela paciência e pela consolação da Escritura você tenha esperança? Porque em momentos de dificuldade é preciso lembrar todas estas verdades. Nos 4 primeiros versículos aqui dessa sessão, dessa 10ª sessão, o salmista mostrou que você foi criado por Deus, primeiro, para aprender dele; segundo, para estar junto com aqueles que temem ao Senhor; e também para ser conformado à imagem de Cristo. É isso que você tem nos 4 primeiros versículos. Ele mencionou nesses 4 primeiros versículos que o Senhor o havia também disciplinado. Veja o verso 75:
Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Ele foi disciplinado pelo Senhor e ele entendeu que essa disciplina era por conta da fidelidade de Deus, do zelo de Deus para com a sua vida. E agora o texto mostra nesses 4 últimos versículos o que fazer então nas adversidades, como lidar com elas. Quando você passa por dificuldades, o que você pode fazer? Nestes 4 versículos você tem algumas questões importantes, e a primeira delas, no verso 77, você precisa clamar pela misericórdia de Deus. Veja o texto: baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Lembre, eu já disse que no verso 75, ele havia declarado a justiça que há nos juízos de Deus. Atente de novo, olha: bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos. E então ele vê a razão da sua aflição como a justiça de Deus. Se Deus é justo em seus juízos, ele me pega em alguma falta e ele então me disciplina. Essa é a ideia. Mas ainda que ele considere Deus justo, no verso 75 mesmo, ele roga a bondade de Deus. O verso 76: venha pois a tua bondade a consolar-me. Deus, eu estou sendo afligido, o Senhor está me disciplinando, eu sei que o Senhor é justo, mas me console. Ele sabe que Deus é bom, Deus é justo, Deus é bom. Deus é um Deus irado, Deus é um Deus de misericórdia. Você tem nos atributos de Deus tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. E é por isso que ele roga então: seja bondoso para comigo. Ele sabe que o Senhor o está amparando, ainda que o esteja disciplinando. E agora no verso que nós lemos, no 77, ele clama pela sua misericórdia. E isso parece indicar aqui que a aflição que ele menciona aí no verso de número 78, qual é a aflição mesmo? Os soberbos estão me oprimindo injustamente. Ele olha para essa aflição e entende que até mesmo isso é parte da disciplina de Deus. Então é interessante, porque ao mesmo tempo que ele percebe a maldade humana, ele sabe que Deus está usando essa maldade dos homens, o coração perverso dos homens, para disciplinar a sua vida. E em meio a tudo isso, ele clama pela misericórdia de Deus. É por isso que ele está pedindo que o Senhor não o trate segundo o que ele merece, porque não é isso que é misericórdia? É Deus deixar de dar aquilo que eu mereço. O Senhor é justo, o Senhor está me disciplinando, tenha misericórdia. E esse pedido aqui do salmista aponta para o fato de que se Deus estendesse a ele a sua misericórdia, ele então viveria ou reviveria. E a linguagem aqui nos remete ao texto que nós lemos há pouco aqui na liturgia, porque o texto de Lamentações que nós lemos é um contexto também de disciplina. Deus estava disciplinando o povo do pacto. O povo havia pecado, Deus os enviaria para o cativeiro, e então Jeremias tem toda aquela visão de toda aquela desgraça que aconteceria, e em meio a tudo isso ele então clama e diz: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E ao mesmo tempo que essa oração de Jeremias retrata esta bondade, esta misericórdia de Deus, retrata ao mesmo tempo a infidelidade do povo, porque é como se Jeremias estivesse dizendo: nós merecemos mais do que sofrer no cativeiro, nós merecemos morrer, e se não morrermos, a nossa esperança não está na nossa justiça, mas na misericórdia do Senhor, que se renova a toda manhã. Então eu vou manter isso em mente. Essa é a ideia daquele texto ali.
de lamentações. E aqui no Salmo 119, após o pedido, o salmista declara que agora ele tem o seu prazer na lei do Senhor. Veja lá de novo: baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. E a ideia então é que ele que já amava a lei do Senhor e que se desviou dessa lei, pecando contra Deus, ao ser disciplinado novamente encontra na lei do Senhor o seu prazer. Ou seja, a disciplina de Deus conduz este homem novamente à palavra, aos trilhos do pacto. E vai ser assim com a sua vida. Por mais que você ame a palavra de Deus, nesse mundo caído, muitas vezes você pecará contra o Senhor, e ao pecar será tratado pelo Senhor. Como crentes nós confessamos toda a beleza que há na palavra de Deus, toda a justiça, toda a retidão, mas ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós declaramos toda a nossa miséria, toda a nossa condição, toda a nossa impossibilidade de cumprir a lei, e então olhamos para um Redentor bendito, que nos salva por misericórdia e graça, e que agora nos capacita a algo que não tínhamos antes. Não podíamos nos adequar à lei, não podíamos cumprir a lei, agora podemos cumprir, mas ainda assim não cumpriremos perfeitamente. Vamos pecar. Daí então vem a disciplina do Senhor, e o que você precisa lembrar em momentos assim, é que nunca vai existir restauração da alegria na sua vida, porque o pecado traz isso. Lembra de Davi dizendo, na sua confissão de pecados, ou pedindo a Deus para restaurar nele a alegria da salvação? Ele continuava salvo, ele não entende que perde a sua salvação, mas ele perde a sua alegria, o seu prazer, o gozo de estar na presença de Deus. Este gozo só é restaurado e renovado no Senhor. Não há outra forma, não há vivificação, não há restauração à parte do Senhor. E você sabe por que é muito importante lembrar disso? Porque nós temos os nossos meios de tentar buscar alegria sem passar pelo arrependimento. Nós às vezes nos metemos aí com os nossos pecados, e ao invés de reconhecer a falta, estamos tristes, abatidos, caídos, em vez de dizer: Senhor, perdão, restaura a minha alegria e voltar à comunhão de Deus, eu começo a tentar criar subterfúgios para fabricar uma alegria. É por isso que você vê pessoas dizendo assim: você precisa se distrair. Está com problema? Você precisa espairecer. Olha, nós moramos na praia, vai na praia, dá um pulinho no shopping, faz umas compras, isso faz bem para a alma, certo? E as pessoas começam a dar conselhos, e até muitas vezes nós achamos: eu vou aqui maratonar essa série, é disso que eu preciso, alívio, pensar em outras coisas, Netflix está aqui, vai me salvar a vida. Ou ainda, eu preciso de viagem, preciso de férias, estou cansado. E essas coisas, elas não são ruins, e não são pecaminosas em si mesmas. Ir ao shopping fazer compra, não há pecado, exceto se você ficar devendo e gastar mais do que você deve. Assistir um programa, não há problema. O problema é quando você acha que a alegria da sua vida será restaurada com essas coisas. Não adianta. Se você não passar pelo Senhor, sondando o seu coração, estas coisas não vão preencher o seu coração, porque não há restabelecimento desta alegria sem o agir de Deus. Jesus se deu na cruz do Calvário para que você tenha a misericórdia de Deus. E é por isso que você deve ir além de declarar o seu apreço pela palavra. Eu amo a tua palavra, Senhor.
Você precisa fazer dessa palavra o seu deleite, como este homem está dizendo que agora faria. Na tua lei está o meu prazer. Você precisa ter em mente aquilo que João estabelece, de que os mandamentos do Senhor para os crentes não são penosos. É assim que nós olhamos para o mandamento de Deus. Eles nos levam então à verdadeira alegria. E isso só é possível quando você lembra da cruz de Jesus Cristo. Porque se não fosse a cruz de Cristo, Deus nunca seria misericordioso. Se os pecados não fossem punidos em Jesus Cristo, homem algum alcançaria misericórdia da parte de Deus. Porque a fim de usar de misericórdia e de não dar a você o que você merece, a sua culpa, a sua transgressão foi lançada sobre Cristo, que foi punido em seu lugar. Deus não faz vistas grossas para o pecado. Então, quando Ele é misericordioso, não é que Ele diz assim: olha, vou fazer o seguinte, vou fingir que não aconteceu. Deus não faz assim. Deus resolve o problema. E a resolução do problema está na cruz de Cristo. Pecados cravados, pagos, quitados. Lembre-se da expressão de Cristo: está consumado, está pago. O escrito de dívida foi rasgado. Agora Deus estende a sua misericórdia. Então, todas as vezes que você estiver passando por dificuldades e clamar pela misericórdia de Deus, olhe para a cruz. Lembre-se que a misericórdia é possível por causa da cruz do seu Salvador. Mas o salmista continua mostrando o que fazer nas adversidades. Bom, você clama pela misericórdia, verso 78, confie no juízo de Deus. E aqui ele diz: envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Veja que interessante. O salmista apela de novo nesse salmo, ele já fez isso outras vezes, apela novamente para o juízo de Deus. E ele pede que o Senhor envergonhe aqueles que estavam oprimindo a ele. E conforme ele relata aqui, estes homens estão fazendo isso sem causa, não há motivo para estes homens terem se voltado contra ele. É por isso que ele diz que eles estão fazendo isso de forma injusta. O salmista não provocou, eles não estão revidando algo que este homem fez, mas sem motivo algum eles o estão oprimindo. E então ele recorre àquele que está atento a tudo, aquele cujos olhos estão sobre toda a terra e que contempla os filhos dos homens. E é interessante isso, porque Deus é descrito na Escritura como o vingador, não é isso? Quando Paulo exorta os crentes a não se vingarem a si mesmos, ele diz: deem lugar à ira, lembre-se do que está escrito. E o que estava escrito? A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É assim que nós lembramos também do nosso Deus, como um Deus de justiça, como um Deus vingador. Sabe por que é importante você se portar assim e confiar no juízo de Deus? Porque se você se vingar, o seu juízo é torcido. O seu juízo, ele sempre pende para o seu lado. Sempre quando você entrar numa demanda contra alguém, ainda que você estiver errado, o seu advogado interior aqui, e orgulhoso, vai arrumar um jeito de fazer com que você seja vítima. Nós não julgamos retamente. Deus julga retamente e dá a paga retamente. Por isso que ele diz assim: olha, envergonhe os soberbos que estão me oprimindo, mas eu, porém, ou quanto a mim, eu vou meditar nos teus preceitos. Ele não tem a atitude de partir para cima de quem está oprimindo. A atitude dele é de meditar nos preceitos de Deus. E algo
importante aqui, porque quando ele se volta para os preceitos de Deus, ele para de se ocupar com aquilo que estão fazendo contra ele. Porque o mais comum, talvez você tenha passado por aflições, não perseguição, mas outro tipo de aflição. O mais comum nesse momento é o que? Você ficar remoendo a aflição, pensando em como você vai resolver a aflição. Este homem entrega o problema ao Senhor e diz: Senhor, cuide deles, eu vou meditar na tua palavra, eu vou conhecer o Senhor, eu vou me dedicar a compreender os teus juízos. Ele busca conhecer a palavra do Senhor, e é dessa maneira que, como servo de Deus, você precisa se portar nas suas adversidades. Porque, como eu disse, você não é chamado a se vingar, você é chamado a amar os seus inimigos. E antes que você pense, como eu muitas vezes penso, o quão difícil é isso, lembre-se que, para que o Senhor fosse misericordioso, que foi o primeiro pedido, Jesus teve que amar você quando você ainda era um inimigo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus deu a vida por você, amou a você quando você não o amava. E agora Ele te chama para o reino e te dá a ordem de amar os seus inimigos. Se eles tiverem fome, deem de comer. Se eles tiverem sede, dê de beber. E ao mesmo tempo, descanse no cuidado do seu justo juiz, que garante em sua palavra que é ele que toma vingança contra os seus inimigos. Nós lemos durante a liturgia o Salmo 11. Eu queria que você voltasse lá no Salmo 11 e veja o que o salmista está dizendo aqui. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como o pássaro para o seu monte. Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. E a ideia é terrível aqui, certo? Os ímpios estão à espreita, a sua arma está engatilhada, apontada, armada, para de supetão pegarem os servos de Deus. Então ele diz: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E aí então vem uma declaração extraordinária: o Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Deus está reinando. E não só isso, ele diz: os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Então perceba aqui as constatações do salmista: Senhor, eu sou sempre oprimido, estes homens estão me cercando, a arma está apontada para mim, eu sei que o Senhor reina, eu sei que o Senhor está atento, eu sei que o Senhor dará a paga. Este homem confia no juízo de Deus, é o que o salmista está fazendo. Então descanse no cuidado do seu justo juiz, que garante em sua palavra que ele tomará vingança contra os inimigos do seu povo. E isso vai ser muito importante para que você nunca peque tentando fazer a sua própria justiça. Porque quando nós decidimos, irmãos, estabelecer a justiça, nós vamos além, e aí o pecado que era do outro passa a ser nosso também. E até justificamos, né? Bom, eu fiz isso porque você fez
Não adianta. O pecado do outro nunca justificará o meu pecado. Eu preciso, nos momentos de adversidade, confiar naquele que sonda todas as coisas. Deus retribui a cada um conforme as suas obras. E quando você se vinga, Ele vai retribuir também a sua falta. Então, em vez de se consumir, de se entristecer, de ficar murmurando contra aquilo que estão fazendo contra você, de começar a se colocar numa posição de vítima, busque conhecer a Deus. Olhe para os juízos do Senhor. Lembre-se do Rei de toda a glória que se fez homem e que foi mais perseguido do que você poderia um dia ser. Aprenda sobre ele, medite diariamente na palavra de Deus, busque a proteção do Senhor. E eu penso que muitas das angústias do nosso coração, elas são causadas ou pela falta de conhecimento do caráter de Deus, ou por esquecermos aquilo que nós sabemos. Porque não basta conhecer, é preciso colocar em prática. Tem muita gente que não conhece mesmo. Vem à igreja, fazem parte do corpo de Cristo, mas não olham para a Escritura e não conhecem a Deus. Vão estar perdidos nas tribulações. Mas ainda que você conheça, ainda que você saiba tudo, ainda que você discorra sobre os atributos de Deus, sobre o ser de Deus e as suas obras, se isso não for vivenciado, você também estará angustiado, você também estará sem paz no seu coração. Então busque conhecer a Deus, faça como o salmista: confie no juízo, Senhor, dê a paga, eu vou meditar nos teus juízos. Confie no juízo de Deus. Ele diz mais no verso 79, nos seus momentos de adversidade você também precisa desfrutar da comunhão dos irmãos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Lembre de algo aqui. Lá no verso 74, você aprendeu que você foi criado para estar entre aqueles que amam a Deus. Diz assim o texto: alegraram-se os que te temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. E a ideia ali é: quando eu depositei a minha confiança na tua palavra, outros que também fazem isso, ou seja, meus irmãos, se alegraram com isso. E nós somos chamados pelo Senhor a viver nessa comunidade. Aqui no verso 79, ele está mostrando o privilégio que você tem de fazer parte desse povo, de estar nesta comunidade. É por isso que ele está clamando aqui a Deus pelo auxílio dos seus irmãos, pelo auxílio daqueles que temem ou que também temem ao Senhor. Olha, voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. E a ideia aqui de voltar-se para Ele é a ideia de apoiar, de ajudar. E na semana passada eu falei isso, somente na comunhão da igreja você tem capacidade de cumprir as ordenanças de auxílio mútuo, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, amar uns aos outros, suportar, dar suporte uns aos outros. E este homem está clamando exatamente por uma destas questões, destes mandamentos que são relacionados uns aos outros, que aqueles que temem o Senhor venham me apoiar. Mas perceba algo aqui, este apoio não é simplesmente o apoio moral, e a pessoa que vem e fala qualquer coisa para tentar te consolar, porque estes que ele pede ao Senhor que voltem-se para Ele, são os que conhecem os testemunhos. Logo, esse consolo, essa ajuda, ela parte da Escritura. É por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, diz isso: olha, estou bem certo de que vocês estão aptos para consolar uns aos outros,
Por que Paulo tinha certeza disso? Por causa da palavra habitando no coração dos crentes. Porque quando nós estendemos auxílio ao outro, nós não fazemos segundo a sabedoria desse mundo, nós fazemos segundo a Escritura. Nós podemos ser até os instrumentos de Deus para que essa palavra chegue ao coração dos nossos irmãos, mas o consolo é da Escritura. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Consolador. Não é à toa que Ele é chamado de maravilhoso conselheiro. E a palavra dele é que traz o conselho. Nós somos usados, nós somos instrumentos. E se nós queremos aconselhar uns aos outros, se nós queremos contribuir para o crescimento dos nossos irmãos, para o consolo, para a exortação, nós fazemos isso segundo o padrão da Escritura. Não há outro padrão. Tem muita gente querendo se meter aí na vida dos outros segundo o seu padrão, segundo o seu critério, segundo aquilo que ele acha. É por isso que a Escritura precisa ser muito bem entendida. Essa semana um pastor famoso foi lá no Facebook e escreveu sobre o pessoal que não comemora o Natal o seguinte: se você não comemora o Natal, você é um tolo e você é um hipócrita, e eu vou provar isso. E aí eu fui assistir a prova. E quando eu fui assistir a prova, ele leu os textos do Novo Testamento que relatam o nascimento de Cristo. Olha, os pastores se alegraram, os magos se alegraram, todo mundo se alegrou. Por que você não vai fazer isso? Esse é o tipo de aplicação equivocada da Escritura. É você pegar um texto que está descrevendo algo que aconteceu e transformar numa aplicação geral. Se eles fizeram, todo mundo tem que fazer, e todo ano e na mesma data. O texto não está falando isso. Seria semelhante a você dizer o seguinte: olha, a Bíblia diz que Balaão conversou com uma jumenta. Todo crente que não conversa com a jumenta é tolo e hipócrita. Essa é a aplicação errada da Escritura. É por isso que nem tudo aquilo que flui da Escritura e que é citado como texto bíblico é para você se seguir, é para você dar ouvido. É por isso que você precisa, como um bom bereano, olhar e conferir. É verdade que há textos descritivos que trazem por trás ordenanças. Ele está descrevendo servos de Deus que deram ouvidos às ordens. Nesse caso, nós pegamos o texto descritivo, faço o mesmo. É por isso que você precisa conhecer de verdade a Escritura, para não dar esse tipo de auxílio errado, e para não colocar peso sobre os outros, achando que a sua prática é a prática que deve estar na vida de todos os crentes. Quando nós desfrutamos da comunhão daqueles que amam a Deus e que conhecem a sua palavra, nós precisamos nos lembrar disso. Nós exortamos quando Deus exorta. Nós consolamos da forma como Deus consola. E naquilo que eu tenho liberdade para fazer ou não, eu não imponho a ninguém. E eu não ofendo quem faz diferente de mim. Conheça a Escritura, mas conheça dentro dos seus contextos. Não retire textos dos seus contextos achando que você vai ajudar alguém, porque você não estará ajudando ninguém. Então, em momentos adversos, esteja bem certo de que você pode contar com seus irmãos. E aqui há uma questão, porque há muitos que não querem expor os seus problemas. Eles não querem compartilhar isso com ninguém, e aí eles tentam passar pelas suas adversidades sozinhos. E eu sei que você não tem que sair contando o seu problema para todo mundo. Dependendo do problema, você não vai chegar no meio da reunião de oração com a igreja inteira e dizer: olha, mas o seu Senhor, o seu Salvador, o Deus glorioso, diante da sua aflição, tomou 3 dos seus 12 discípulos. Lembra que ele tem um monte de seguidor, ele tem 12 discípulos apóstolos, e dentre os 12, Pedro,
Tiago e João, que são os mais próximos. Ele os leva para o monte e ele diz: orem aqui comigo, vigiem comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte. E se Jesus, sabendo que aqueles homens iriam falhar, os trouxe para perto e os chamou para orar com eles, por que desconfiar tanto assim daqueles que Deus está se colocando do seu lado? É porque mais do que Jesus nós queremos alguém perfeito do nosso lado. Nós não temos irmãos perfeitos, até porque nós também não somos. Mas isso não deve impedir a ordenança de usufruir da comunhão, e nós vamos tentar ajudar uns aos outros. Às vezes vamos falhar, às vezes Deus nos usará para a edificação do irmão. Você conta com o auxílio de irmãos, mas estes são imperfeitos. Quando você olha para Atos, você vê que Paulo, diante da sua viagem, vai parar numa cidade, e há um texto bastante interessante. Vai lá em Atos 27, e eu gosto muito da forma como Lucas narra isso. Atos 27, veja o que diz lá no verso 2: embarcando no navio adramantino que estava de partida para costear a África, fizeram-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, que era o comandante do navio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos para obter assistência. E eu acho extraordinário essa menção de Lucas, porque ele está descrevendo aqui o que? A viagem de Paulo, ele está indo para o julgamento, o navio, olha a quantidade de problema. Navio que vai dar problema, e no meio disso tudo ele diz assim: olha, este homem tratou Paulo com humanidade e deixou ele ver os amigos. O texto não fala o que Paulo fez quando estava com seus amigos. Eu não tenho dúvida de que eles oraram, de que eles desfrutaram de comunhão, de que eles abriram a Escritura. Ah, mas isso não está no texto, pastor. É verdade. Você infere isso dos escritos de Paulo e das ordenanças de Paulo. E quando você sabe que Paulo sempre escrevia e agia de forma coerente, você pode esperar que Paulo de fato obteve essa assistência dos seus amigos. Então você não vive sozinho como crente. Desfrute da comunhão dos irmãos. Por último, verso 80: busque viver em santidade. Verso 80 diz: seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. O salmista termina esta sessão rogando ao Senhor para que ele tenha um coração irrepreensível. E é interessante isso vir após o pedido de estar junto do povo de Deus, vir depois do pedido de se ajuntarem a ele aqueles que temem o Senhor e que conhecem a palavra de Deus, porque quando crentes se auxiliam mutuamente, eles são cooperadores do Senhor no processo de santificação. A igreja caminha junta e cresce junta. Quando Deus distribui dons à igreja, é para o benefício do corpo, é para que todo o corpo cresça à estatura do varão perfeito. E nós clamamos a Deus por santidade, nos ajuntando ao corpo. Eu não clamo a Deus por santidade e me afasto da igreja. Não tem sentido fazer dessa forma, porque o Senhor usa a sua palavra aplicada pelo Espírito, e os instrumentos para ministrar essa palavra são irmãos, são pessoas resgatadas pelo mesmo Deus. E o resultado aqui dele é: eu não vou ser envergonhado. E a ideia é de que aqueles que observam a palavra e vivem em santidade, eles não têm do que ser repreendidos. Eles andam de forma irrepreensível. Você fala, mas dá para viver assim? É só você lembrar que no Novo Testamento, Paulo vai dizer que essa é uma qualidade, uma característica que precisa estar presente nos presbíteros. Eles precisam ser irrepreensíveis. Não são pessoas que não pecam, são pessoas que, ainda que pequem, se arrependem e voltam ao caminho. Não são pessoas que estão continuamente nos seus pecados,
mas são pessoas que conhecem a sua estrutura e que continuamente se achegam ao seu Senhor, e assim devem ser todos os crentes. Mesmo em momentos de adversidade, se você caminhar em santidade, você vai responder às adversidades de forma santa. Então, se lá atrás ele confiou no juízo de Deus e foi se dedicar à palavra, ele não se vingou. Essa atitude de não se vingar é possível para aqueles que estão buscando viver em santidade. Porque quanto mais você cresce em santidade, mais você responde às suas circunstâncias de forma correta, piedosa, de acordo com o fruto do Espírito. Então conheça a palavra de Deus e peça ao Senhor que santifique a sua vida, aplicando a Escritura ao seu coração. Porque os momentos de adversidade vão ser sempre uma tentação para que você reaja de maneira pecaminosa. Vão ser sempre uma tentação para que você olhe para você com a sua justiça própria, para que você olhe para outros crentes achando que eles são piores do que você e por isso você pode dar a paga. Momentos adversos trazem todo tipo de tentação ao coração, por isso encha o coração da palavra de Deus, a fim de não pecar contra Ele, a fim de andar em santidade, a fim de ser aprovado. Se você não busca o conhecimento e o crescimento no conhecimento de Deus, fatalmente você sucumbirá diante das aflições. Logo, diferente do resultado aqui do salmista, você será envergonhado. Se é verdade que você precisa encher o coração da palavra para não pecar e não ser envergonhado, o oposto é verdadeiro. O fim de uma vida impiedosa é a vergonha. Então encha o coração da palavra de Deus e busque uma vida de santidade pelo estudo e aplicação da Escritura no seu viver. O texto ensina o que fazer nas adversidades. Clame a misericórdia do Senhor. Lembre-se que Ele nunca vai deixar de se voltar favoravelmente a você, porque um dia Ele desamparou o seu filho na cruz. Aquele que clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que sofreu a justa ira do Senhor em seu lugar, para que você jamais seja desamparado. Confie na misericórdia do Senhor, confie no juízo do Senhor, porque este Deus que crava no seu filho a sua culpa, já puniu os seus pecados em Cristo. E se Ele fez tal ato, e se Ele foi amoroso a tal ponto, lembre-se que Ele continuará dando graciosamente com Cristo a você todas as coisas. Essa é a promessa de Paulo lá em Romanos. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? E o contexto de Paulo lá também de aflição. Por isso que ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia. Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por quê? Porque aquele que não poupou seu próprio filho nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Confie no juízo do Senhor. Desfrute da comunhão da igreja. Ao morrer por você, Jesus te deu uma família da fé, uma família onde você pode abençoar e ser abençoado pelos irmãos. Então não deixe de conviver e de estar ligado aos irmãos, contando com eles na adversidade. Busque viver em santidade. Você foi salvo para ser cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. E a promessa de Deus é que você será formado à imagem de Jesus Cristo. Ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo, que em nenhum momento murmurou, não ofendeu pessoas, não pecou contra o Senhor, e que agora estende a você
a graça da salvação, a fim de que você seja um imitador dele. Porque hoje ele habilita você a viver em santidade. Por isso que você precisa honrá-lo a despeito das adversidades. Nele você pode fazer o que o salmista está fazendo aqui neste momento.